Bora lá aprender mais um pouquinho, né? Hoje a gente vai falar sobre as expectativas que a gente cria, né, no decorrer da nossa vida, no decorrer do dia a dia. Semana passada a gente falou sobre a ansiedade, o que era a ansiedade, que na verdade a ansiedade ela é o sentimento do medo aflorado. Então, quando a gente tem uma emoção do medo muito acima, né, ela se torna uma ansiedade. E aí começa a vir as várias questões, né, que é o e se, e isso você chega a ficar maluco, né? E essa emoção do medo, ela precisa ser tratada com amor incondicional. É a única coisa que cessa o medo. Hoje nós vamos falar sobre fazer as coisas sem criar uma expectativa, né? E quando a gente entra nesse tema, a gente precisa ficar sempre atento, porque hoje a maior causa das frustrações, dos sentimentos de frustração, né? O sentimento de, olha, tô vendo o pessoal entrando aí, sejam muito bem-vindos, tá? Se tiverem dúvida, podem estar escrevendo aí. Tô vendo o rostinho amigo meu aí, né? Tem uma turminha aí legal. Então, se tiverem dúvida, podem estar perguntando, tá bom? Bom, continuando aqui na nossa live, esse sentimento, né, de esperar algo em troca é o que mais causa frustração, é o que mais causa decepção, tristeza, dor, julgamento, críticas, né? É esse sentimento de esperar em troca, né? É aquela famosa, você faz um almoço, mas você espera que alguém te agradeça. Nossa, mamãe, a sua comida ficou deliciosa. Ou, nossa, meu amor, que comida gostosa, né? Você tá sempre esperando um elogio. Ou, às vezes, você vai, faz um favor para alguém. Você espera, né, a reciprocidade da pessoa. Às vezes você vai no mercado, você dá o lugar de preferência para alguém e você fica esperando que ela te dê, né, te entregue de volta aquele favor que você fez para ela. Ou às vezes você tá numa conversa, você tem algum a fazer e você planeja algo, alguma coisa dentro da sua mente, né, que a pessoa vai reagir daquela forma, mas ela não reage, ela reage de formas diferentes. E isso te frustra, porque você estava esperando outra ação da pessoa, né? Ou muitas das vezes também acontece, você tá dentro de um relacionamento, você se entrega, né? Você dá o seu máximo e a pessoa não te retribui da mesma forma como você deu. Ela não te entrega com a mesma proporção na sua mente. Ela não te entrega na mesma proporção e isso te frustra. Isso te decepciona. As atitudes das pessoas te decepcionam, né? E é uma grande chamada. Essa semana eu tive várias pessoas que relataram isso comigo, essa questão da frustração e da decepção, que aí gera um monte de sentimentos, que aí vem mágoa, decepção, angústia, frustração, né? E isso também já me abalou muito tempo, tá? Quando a gente entra nesse assunto, galera, a gente vai um pouquinho a fundo, porque a gente só consegue não esperar nada de ninguém quando você tá curado, quando não tem mais uma ferida emocional em você. O que significa isso, né? A grande pergunta é: qual é o tamanho da sua dívida emocional? Quanto você carrega de dívida emocional? Para a gente poder responder essa segunda pergunta, que seria o quanto você consegue fazer sem esperar nada em troca.
Porque a gente só consegue transbordar aquilo que está dentro. Então, ou seja, você só consegue entregar, fazer as coisas sem esperar nada em troca quando dentro do seu coração está limpo. Quando você não sente que ninguém te deve absolutamente nada, você está completo. Aquele buraco emocional, aquela dor emocional, aquela ferida, ela está fechada. Caso contrário, a gente sempre vai estar esperando das pessoas alguma coisa para nos completar, né? É aquele famoso ditado que a gente acaba olhando fora o que na verdade está dentro, né? A gente acaba procurando fora aquela resposta ou aquela atitude que está dentro, aquela coisa que precisava ser curada dentro de nós. E aí a gente precisa entrar numa questão mais ampla, né? Porque a gente começa a mexer dentro daquela criança interior, daquela ferida, daquela criança anterior, como que tá essa criança? Como que tá os traumas dessa criança? Como que tá os bloqueios mentais e os gatilhos dessa criança? Porque muitas das vezes, né, eu falo isso por experiência própria. Às vezes a gente fala, mas não tem mais ferida, não tem mais nada e eu não consigo me entregar. Eu tô sempre achando que as pessoas me devem alguma satisfação, me devem amor, me devem respeito, me devem isso, tá sempre naquela cobrança, né? E esse gatilho, essa dor, essa ferida, esse trauma, ele tá profundo, que muitas das vezes numa camada muito lá dentro, que precisa de um profissional entrar e ir tirando as camadas da cebola e descascando para saber aonde que tá esse trauma, aonde que tá essa ferida, o porquê que você não consegue se sentir completo, qual a sua necessidade emocional, qual é o seu apego emocional, por que que você tanto precisa daquela aprovação. É onde eu falo muito, gente. Hoje nós vivemos numa sociedade onde nós temos a necessidade de sermos aprovados pelas pessoas. Nós temos a necessidade de sermos aceitos pelas pessoas. Temos a necessidade de sermos amados pelas pessoas. Mas por que essa necessidade? O porquê que a gente precisa disso vir de fora? Isso de vir de fora, essa necessidade, essa precisão que está errada. Isso não é para vir de fora, isso é para vir de dentro, é para transbordar. Porque quando dentro de você tá cheio de amor, tá cheio de respeito, tá cheio de aceitação de quem você realmente é, tá cheio de certezas de quem você é, você não precisa mais esperar que isso venha de fora, porque é automático, você não precisa mais. Hoje eu coloquei um pensamento do dia que foi muito sobre isso, sobre a questão de curar-se, né? Quando a gente cura a criança que está lá dentro, quando a gente começa a se enxergar, a se amar, a se respeitar, a se acolher e principal, gente, a se perdoar. Começa a se perdoar de atitudes que a gente já teve e começa a se ver como merecedor de amor. E a gente começa a se acolher e se amar. A gente para de ter a necessidade de precisar que esses sentimentos venham de fora. Sabe por quê? Porque a gente não consegue controlar o que as pessoas olham pra gente e veem na gente. A gente não consegue controlar o que tá fora. A única coisa que a gente consegue controlar é como a gente se sente em relação ao que acontece do lado de fora. Teve uma vez que me perguntaram, falaram assim,
o que você vê em mim, né? O que você enxerga em mim? Qual que é a sua visão sobre mim? E aí eu refiz essa pergunta para a pessoa. Eu falei, não, essa não é a pergunta que deve ser feita. A pergunta é você. Como você se enxerga? Quem você é para você? Porque o que você é para você é o que vai transbordar. É o que vai encher. Sabe por quê? Porque quando você está procurando a aprovação das pessoas, quando as suas atitudes são para procurar a aprovação das pessoas, para procurar aceitação das pessoas, para procurar respeito das pessoas, para procurar amor das pessoas, você passa por cima de você. Você passa por cima das suas escolhas. Você passa por cima, igual um carrossel, em cima de tudo que você acredita de você mesmo. Então, aí que tá a grande questão e a necessidade dessa cura interior, dessa cura dessas feridas. E são feridas que às vezes vocês nem vão lembrar. Coisas que já passaram por muitos anos. Às vezes pode ter situações que aconteceram, que vocês estavam na barriga da mãe de vocês e aquilo ficou impregnado na memória de vocês. E como o nosso cérebro, ele é um órgão que repete sentimentos, os mesmos sentimentos que ele já tem, né? Ele só repete, ele começa a repetir, ele é reprogramado. Então ele vai trazer para você o que está lá dentro, o que está armazenado, aqueles sentimentos que estão armazenados. Por isso que muitas das vezes você tem sentimentos que às vezes nem você sabe de onde eles vieram. Às vezes você pode ter sentimento de frustração que às vezes você nem imagina o porquê daquilo. Poxa, mas eu tô me sentindo tão frustrado, tão decepcionado, eu quero que, né? Isso acontece de forma automática, eu acho que fulano de tal é obrigado a fazer isso pra mim, ou fulano de tal tem que fazer mais barato pra mim, ou o meu irmão tem que me emprestar dinheiro. As pessoas sempre têm que fazer. Tá sempre achando que as pessoas têm que fazer alguma coisa pra você. Tá sempre com uma dívida emocional muito grande. Que, na verdade, isso tá muito enraizado. Tá muito mais profundo do que, olhando a olho nu, a gente consegue enxergar. Né? E quando a gente começa a viver dessa forma, né? Sempre esperando em troca, né? A gente entrega o poder dos nossos sentimentos na mão das pessoas, a gente se torna vulneráveis, muito vulneráveis, porque eu começo a depender do que o outro acha para eu estar bem ou não. Olha só, que coisa mais bizarra. Então, ou seja, eu vou depender de como o meu vizinho me enxerga para eu estar bem ou não. Então, se o meu vizinho, por algum motivo, porque é o mundo dele também, tem o meu mundo e tem o mundo do meu vizinho. Se no mundo dele, ele interpretou a minha atitude como errada, eu vou me sentir mal porque o meu vizinho interpretou errado. Olha só. E isso vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Vocês já perceberam que tem dias, né, que a gente perde o dia inteirinho pensando no que os outros estão falando e pensando da gente? Olha a prisão emocional que a gente fica. Vocês já pararam para analisar as atitudes de vocês? Se o que vocês fazem no dia a dia é porque vocês querem fazer ou porque vocês precisam da aprovação de alguém? Por quê?
Por que não são vocês que estão por trás? Por que não é algo que seja o que vocês realmente querem? Qual a necessidade dessa aprovação? Vocês precisam dessa aprovação de quem e para quê? Conseguem entender que vai muito mais profundo? Será que essa aprovação que você está procurando, que hoje você às vezes quer, acaba enxergando essa aprovação no seu patrão, ou no seu líder espiritual, ou na sua mãe, ou na sua esposa? Será que essa aprovação que você está procurando não vem lá de trás? Será que não é uma criança ferida querendo a aprovação dos pais? Uma ferida lá de trás que você está carregando? Esse peso emocional que você está carregando, que não deixa você ser autêntico, ser você mesmo. Porque você tem medo do que as pessoas vão achar se você for você mesmo? Olha o tamanho do ouro que vocês estão escondendo por conta desse sentimento. Por conta dessa necessidade de aprovação, dessa necessidade, dessa carência emocional. Esse que é o verdadeiro nome. Essa carência emocional. Essa carência emocional é o que leva muita gente para o buraco. Essa carência emocional é o que leva muita gente para a depressão. É o que leva muita gente para o suicídio. Porque sempre... Gente, escreve isso. A gente nunca vai conseguir agradar a todas as pessoas. Enquanto os nossos olhos forem para fazer algo para agradar as pessoas, a gente nunca vai conseguir. Nunca. Porque cada pessoa vive dentro de um mundo. Cada pessoa vive dentro do mundo delas, das crenças delas, da cabeça delas, do que elas acham como correto e como certo. Não existe um padrão que eu vou falar aqui para vocês. Olha, aqui, se você seguir nessa trilha aqui, tá certo. Se você seguir nessa trilha aqui, tá certo. Não existe, gente. Não existe. Quem fez a minha mentoria, quem fez a minha... vem, né, o trabalho junto comigo, sendo curado, curando essa criança interior junto comigo, sabe? Não existe um certo e um errado. Não existe. O certo e o errado somos nós que fazemos, são os pontos de vista que a gente coloca. É a nossa aceitação, é a forma como a gente enxerga. Entendeu? E dentro da minha terapia, a gente consegue enxergar dessa forma. Eu mostro para vocês isso, eu mostro como o cérebro funciona, os gatilhos mentais que são colocados, essa procura, esse sentimento de frustração, da onde que vem, esse sentimento de culpa, da onde que vem. Tudo isso é curado dentro da terapia. A gente consegue ir lá na raiz, ir lá para identificar onde que tá aquela feridinha. Gente, e há uma necessidade muito grande dessa cura, porque isso se transforma em problemas de saúde. Uma vez que essas dores emocionais, elas continuam, elas se transformam em doença. Essas emoções, elas ficam bloqueadas no corpo e se transformam em doenças. Aonde vem artrite, artrose, sinusite, bronquite, dependendo do caso, vai para um câncer, para uma tireoide, para uma glicose, para uma diabetes. Gente, tudo isso começa por dores emocionais. Antes de ir pro corpo, são dores emocionais. São bloqueios emocionais. A gente não resolve esses bloqueios emocionais e eles se transformam em doenças. Forma que o corpo tem de nos mostrar que alguma coisa não tá legal.
que tem alguma coisa que precisa ser resolvida. E muitas das vezes a gente não dá atenção. Então, respondendo a minha pergunta, né, a questão que a gente trouxe para a live hoje, liberte-se, né, saindo da prisão, entre em viver sem criar expectativas. E respondendo a essa pergunta quando você está cheio, quando o seu coração está totalmente desbloqueado, não existem mais traumas, frustrações, quando não existe mais dor, quando você se enxerga sendo um ser que você realmente é, cheio de amor, cheio de respeito por você mesmo, cheio de amor por você mesmo, quando você transborda esse sentimento de respeito, de satisfação, quando você sabe quem você é, a sua raiz, você consegue fazer sem gerar expectativas, porque aí você tem certeza de quem você é filho. Na verdade, é essa que é a questão. Você tem certeza de quem você é filho e você transborda o amor que só Ele te dá. Você tá tão cheio do amor que Ele te dá que você transborda. Você faz sem esperar nada em troca, porque você aceita as pessoas como elas são. Você consegue se colocar no lugar das pessoas, você consegue ter empatia, você consegue ver que, na verdade, as pessoas são somente um reflexo de você. E aí você consegue olhar para as pessoas com um olhar de empatia, com um olhar de se colocar no lugar dessas pessoas. E aí sim você começa a entregar sem esperar nada em troca. E aí eu fico pensando, imaginando, meu Deus do céu, se tudo isso fosse ensinado em escola, quando as nossas crianças ainda são pequenas, gente, quantas traumas a gente não ia evitar? Quantas feridas emocionais a gente não ia evitar? Mas isso não é ensinado em escola, porque não é interessante para a sociedade essa cura emocional. Isso não é interessante para a sociedade. Quanto mais doentes emocionalmente, quanto mais dependentes emocionalmente formos, mais consumistas nós nos tornamos. Porque estamos sempre procurando algo para nos satisfazer. Sempre procurando fora aquilo que precisa ser curado dentro. Aquela criança que precisa ser tratada dentro. Então, se vocês ainda não adquiriram a minha mentoria, se vocês ainda não adquiriram a minha terapia, eu trabalho dentro desses quesitos, curar a sua criança interior, curar vocês, pegar aquelas memórias que estão contaminadas, aquelas memórias que não foram perdoadas, aquelas memórias que estão ali impregnadas, limpar, transformar, para que vocês tenham a chance de escrever uma nova história da forma como vocês querem e viver da forma que vocês querem. Ter o controle, gente, nós nunca teremos, porque isso está na mão de um Deus que tem sempre o melhor para nós. Só que é muito melhor, é muito mais gostoso você viver com uma certeza gigantesca do que vai acontecer, com a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são filhos de Deus. E aí eu pergunto, quem são filhos de Deus? Todos nós, porque fomos criados por Deus. A questão é que a gente, por causa dos vários traumas, né, que acontecem na nossa vida, as feridas, a gente esquece que a gente é filho de Deus. Nós esquecemos de quem somos filhos, né? E é pelo fato da gente esquecer a nossa identidade de filho, é que a gente faz, desculpa a palavra, gente, a gente acaba fazendo cagada. Que a gente esquece de quem a gente é filho. Deixa eu ver aqui.
Eu tenho uma facilidade incrível em aceitar os erros dos outros e perdoar, mas uma dificuldade imensa em aceitar os meus erros. Exatamente. E aí, essa questão aqui colocou uma questão crucial. Como que eu me acolho? Como que eu me aceito? O porquê que eu não consigo me aceitar? O porquê que eu não consigo me perdoar? O porquê que eu não consigo? Ai, gente, é minha bebezinha. Me desculpem. Por que eu não consigo me aceitar? Qual é a necessidade de eu precisar tanto dessa perfeição? Por que eu me exijo tanto? Por que eu me exijo tanto? Qual que é a dificuldade que eu tenho? Aonde que esse gatilho foi colocado? Lá na minha infância. Por quê? Por que eu tinha que ser tão perfeita lá atrás? Será que eu precisava fazer isso para chamar a atenção da minha mãe? Será que se eu errasse, isso é uma visão infantil, viu, gente? Eu tô falando aqui com vocês numa visão infantil, numa criança ferida. Lá atrás, se eu errasse, minha mãe me xingava, me batia. E eu não podia apanhar, porque senão... Então eu tinha que ser perfeita, eu precisava de uma perfeição. Eu precisava ser perfeita. E aí eu começo a carregar isso para minha vida adulta. E até que ponto que isso é saudável para mim? Até que ponto isso está fazendo bem para mim? Até que ponto que eu preciso de um olhar profissional para eu voltar e me aceitar e me perdoar? Entende? É quando eu olho para minha criança, eu vejo a minha criança, é que eu consigo ter esse olhar de carinho, de atenção e a grande necessidade da ajuda profissional. Pra gente, através de técnicas, voltar para essa criança e olhar para essa criança e arrumar esses bloqueios que ficaram lá atrás, esses traumas que ficaram lá atrás, que muitas das vezes o nosso subconsciente tampa. Porque se você for puxar na memória, você vai tentar lembrar, você não vai conseguir, porque o subconsciente vai tampar como forma de reagir, para te proteger de uma memória ruim. Mas o sentimento tá lá e você não consegue se libertar. Entendeu? Por isso a necessidade. E, gente, isso é muito importante. Sabe, eu preparei com muito carinho, coloquem amor nas minhas palavras, eu não tô aqui para defender religião nenhuma. Eu aceito para mim todas as religiões são corretas, tá? Eu não tenho nada contra religião nenhuma. Mas eu queria deixar, né, para finalizar essa live, como todas as lives eu deixo um versículo bíblico que fica lá em Mateus, né? Uma reflexão onde o nosso mestre Jesus colocou, aonde ele fala ali que os mandamentos, né, todos se resumiram em 2 apenas. Amem a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a si mesmo. Nós olhamos esse versículo de forma errônea, porque a gente sempre olha e fala assim, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, né? Só que a gente esquece da outra parte, amar o próximo como a si mesmo. Então, eu vou amar o meu próximo, eu vou amar o meu irmão da forma que eu amo a mim mesmo. Porque se eu não tiver esse olhar de amor para mim, eu não consigo entregar amor para o meu próximo. Gente, Jesus, ele foi o melhor mestre de todos, ele deixou tudo pra gente escrito. A gente aqui com o nosso olhar religioso, a gente não consegue enxergar as coisas que ele nos ensinou. Então, ali ele foi muito claro, muito claro. Se você não consegue se amar, se você não consegue se perdoar, se você não consegue se respeitar,
se você não consegue se aceitar, se você não consegue se sentir merecedor, você não consegue entregar isso para as outras pessoas. É uma via de mão dupla. O que você sente por você é o que você transborda para as outras pessoas. O que você sente por você é o que você passa para as outras pessoas. Caso contrário, você está transbordando uma coisa que não é real, que uma hora vai acabar, que uma hora não vai ter continuidade. Então eu queria falar muito mais coisa para vocês, mas aí eu teria que entrar em camadas da cebola mais profunda, né? E aí eu precisaria trabalhar pessoalmente com vocês, né? Online com vocês. Mas a minha terapia tá aí. Eu tô aí pronta para ajudar vocês, né? A tirar essas camadas da cebola e ajudar vocês a se identificarem como pessoas, para que vocês não precisem da aceitação de ninguém, para que vocês consigam despertar isso dentro de vocês também, tá bom? Então, eu trabalho tanto com a terapia mensal, tem a minha mentoria online, tem o meu grupo e tem a minha sessão particular. Dentro da minha sessão, a sessão ela vai ajudar a tirar esses bloqueios mentais, tá? Esses bloqueios emocionais. Então, assim, é algo que realmente, na verdade, ele é o princípio de tudo, né? Os bloqueios emocionais é o princípio de tudo. Tudo na nossa vida está relacionado ao nosso emocional. Se a gente não tem um emocional equilibrado, a gente não consegue ter uma vida equilibrada. Então, a gente precisa ter esse controle, a gente precisa saber como o nosso corpo funciona. Porque senão nada na nossa vida dá certo. O espiritual não fica legal. A sua vida profissional não vai ficar legal. A sua vida com os seus relacionamentos não vai ficar legal. Então, é tudo parte do princípio das emoções. Então, é uma coisa que a gente precisa dar essa importância. Tá bom? Então me chamem, quem gostou aí, me chama, vamos estar agendando um horário, tá? Essa semana eu já tô sem horário, tá? A agenda tá bem apertada, o pessoal tem procurado muito, então não perca a oportunidade, chama, faça o seu tratamento, faça a sua mentoria, né? Mude a sua vida, transforme as suas emoções, né? Tenha esse controle, tira esse controle das pessoas e tome o controle para você. Você não depende do que as pessoas vão achar de você para você ser feliz. Você não precisa disso. Gente, essa dependência emocional é muito ruim. Eu sei porque eu já tive nesse lado. Essa dependência emocional do que as pessoas vão achar de você é muito ruim. Então se desprendam disso. Por favor, foquem isso na vida de vocês. O que a gente vê aí de pessoas se matando em alimento, se matando em comida, né? Consumindo emoção. Elas não consomem comida, elas comem emoções, né? Aquela necessidade. Então, por favor, vamos olhar pra gente, né? A gente só consegue entregar sem esperar das pessoas quando a gente tá curado. Essa que é a resposta. Tá bom? Então, fica aí um grande beijo para vocês. Eu espero ter ajudado, eu espero que esses minutos, né, esses 40 minutos aí de conversa tenham ajudado a vocês a despertar alguma coisa e que vocês realmente priorizem a saúde emocional de vocês. Porque isso vale muito a pena, tá? E quando a gente fala saúde emocional, gente, vamos desmistificar o negócio, né? Vibração, energia, oração, a gente tá falando a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Quando você fala assim, vamos manter uma alta vibração, vamos manter energia elevada, vamos manter... É tudo a mesma coisa, gente. É tudo a mesma coisa. Muda somente nomes, tá? São nomes,
que as religiões colocam. Cada religião coloca um nome, mas é tudo a mesma coisa. Todos estamos tentando mostrar a mesma coisa para vocês. Então se cuidem, se valorizem, limpem o coração de vocês, deixem que o amor entre no coração de vocês e toma conta das atitudes que vocês tomam no dia a dia, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus e que o Espírito Santo possa testificar no coração de vocês aquilo que eu conversei com vocês hoje, tá bom? Um grande beijo, pessoal, e quem não assistiu a live toda, pode estar assistindo que ela vai ficar gravada aqui no Instagram para vocês, tá? Uma semana abençoadíssima, rica de novidades, uma semana cheia de coisas boas para todos vocês, tá bom? Deus abençoe!